queridos, em reverência à palavra do Senhor que vamos ler nesta hora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 4. 1 Timóteo 2, versículos 1 até o versículo 4. Diz a palavra de Deus: em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Amém? Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como já tenho orado a Ti neste dia, e tenho pedido, Senhor, mais uma vez, diante da Tua igreja, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, a inspiração e a direção do Teu Espírito Santo, para transmitir esta palavra ao coração deste povo, Senhor, desta igreja. Eu peço que o Senhor, que sonda os corações, que conhece os nossos pensamentos, venha, ó Deus, falar com cada pessoa aqui nesta noite, e que toda a honra, Senhor, e toda a glória seja somente ao Teu nome e a mais ninguém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos em mais da metade da nossa jornada de jejum, de oração, de palavra e evangelismo. Confesso aos irmãos que nestes últimos dias nós estamos vendo um mover da parte de Deus, que tem tocado corações de pessoas aqui nesta casa, para fazer algo que há muito tempo alguns não faziam. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi de pessoas aqui desta igreja dizendo assim: pastor, eu não esperava ter o privilégio de ver novamente uma igreja indo às ruas para evangelizar com a intensidade que esta igreja está fazendo. Outros dizem: eu não esperava passar novamente por um momento de tamanha comunhão como que esta igreja está vivendo. Hoje chegou uma pessoa aqui na igreja e eu a abracei e disse para essa pessoa: você está aqui porque nós não desistimos de orar por você. Queridos, a gente conhece, ou pelo menos deveríamos conhecer, o poder que envolve a oração. Na verdade, todos nós ouvimos, nem que seja uma vez, alguém dizer que orou e Deus respondeu a sua oração. É muito bom quando isso acontece. Mas às vezes nós nos acostumamos a ouvir dizer que a oração tem poder, que a oração atrai milagres, que a oração abre as portas ou os portais celestiais para que bênçãos venham em abundância sobre nós. Mas às vezes a gente vai se acostumando com este termo, e há até aqueles que dizem assim: eu oro, mas a verdade, queridos irmãos, é que não oram. Às vezes essa palavra, ela se torna tão comum para alguns, que às vezes você ouve até de ímpios dizendo assim: todo dia quando eu levanto de manhã eu oro. Ora, coisa nenhuma.
Na verdade, a gente, com o passar do tempo, a gente começou a teorizar o sentido da palavra oração, e a gente passou a enxergar a oração mais como um ritual que vez ou outra a gente pratica, que vez ou outra a gente levanta de manhã, aí diz assim: Deus, obrigado por esse dia, pronto, orei. E a gente não passa disso. E quando essas coisas acontecem, a gente acaba perdendo a oportunidade de experimentar o verdadeiro poder da oração quando nós nos dispusemos a orar. Paulo, ele está orientando Timóteo, ele está falando sobre oração, e ele começa dizendo assim: Timóteo, em primeiro lugar, em outras versões diz, antes de tudo. E aí ele cria uma escala de priorização das orações. Às vezes, somos egoístas por natureza, e você vai perceber por que eu estou dizendo isso. Às vezes, a gente até ora um pouquinho, cá entre nós, né? Se eu perguntar aqui nesta noite quantos oraram pelo menos 5 minutos hoje, talvez boa parte vai dizer assim: eu orei 5 minutos. Mas às vezes nós somos egoístas da maneira como a gente ora, porque a gente começa a orar por nós. Às vezes a gente lembra, quem é casado lembra do esposo, da esposa, se tem filho lembra dos filhos, e a nossa oração para por aí. E Paulo está dizendo para Timóteo, e aí eu quero que vocês entendam a importância dessa palavra de Paulo para Timóteo. Quando Paulo fala assim para Timóteo, que a gente deve orar pelas autoridades, pelas pessoas que direta ou indiretamente exercem funções públicas de autoridade de governo. Aí eu te pergunto hoje, quantos de vocês que estão aqui não precisam levantar a sua mão? Mas quantos de vocês, de nós que estamos aqui, que hoje dedicou um tempo da sua oração para orar pelas autoridades e pelos governos? Sabe o que eu penso, queridos irmãos, com base nesta palavra? Que se os cristãos orassem mais pelas autoridades, o nosso bairro seria diferente, a nossa cidade seria diferente, o nosso estado seria diferente, o nosso país seria diferente. Quando eu falo de orar pelas autoridades, não é no sentido de você querer priorizar o político que te atrai, o político com quem você tem uma identificação política partidária, e orar por esse político e pedir para Deus abençoar ele. Não é esse o sentido da palavra. Mas é orar, porque quando nós oramos pela autoridade, se você quiser, anote isso, não esqueça disso. Quando nós oramos pela autoridade, Deus age trazendo justiça à nação. Queridos, eu creio que muitos políticos nesse país estão sendo julgados. Muitos políticos estão sendo expostos dos seus erros, nas suas falcatruas, estão sendo condenados pela justiça como resultado das orações da igreja, que quando ora diz: Deus sara esta nação, e quando a igreja pede para Deus sarar a nação, Deus começa a destronar tudo aquilo que está errado para trazer luz aonde havia trevas. Quando a igreja ora pelas autoridades, nós temos que orar pelo fim das impunidades, da injustiça, da corrupção nos governos. O propósito da oração pelas autoridades, Paulo diz, não é você orar para dar cobertura
para determinado governo político, porque está cheio de pastores nesta nação que fazem isso, oram para dar cobertura, proteção para os políticos, mesmo que eles sejam corruptos em troca de favores. Não é isso. Mas quando nós oramos pela autoridade, Paulo diz, a gente deve orar para que nós tenhamos uma vida calma, uma vida pacífica, uma vida dedicada a Deus e de respeito aos outros. Ou seja, a igreja tem que orar para que haja ordem, para que haja governo, para que haja justiça na nação, para que a igreja do Senhor Jesus possa continuar fazendo, cumprindo a sua missão que foi designada por Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 18, Abraão intercede por 2 cidades que eram corruptas. Talvez esta mensagem esteja te incomodando a ponto de você dizer assim: pastor, eu não oro por corruptos. Então vamos ver o que Abraão fez. Abraão orou em favor de 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e intercedeu pela cidade para que ela não fosse destruída. Mas o pecado era tão grande naquela cidade que Abraão disse para Deus assim: Senhor, se tiver algum justo naquela cidade, eu te peço, não deixe que o justo padeça pelo mal. Ou seja, qual que era a oração de Abraão? Mudar o sistema através da oração. Talvez seja exatamente isso que está faltando para a igreja. Nós podemos mudar sistemas, nós podemos mudar governo. E talvez você esteja dizendo: pastor, você está pensando em ser candidato a alguma coisa. Eu já sou candidato ao céu, e eu quero entrar nos céus pela porta. Então é importante que a gente entenda isso. Nós podemos impedir que pessoas que são boas, pessoas que são honestas, pessoas que lutam pela justiça, que estão nos governos, sejam corrompidas ou sejam destruídas junto com aqueles que estão fazendo a maldade. Nós precisamos interceder pelos bons dentro de um sistema que está condenado. Lá em Sodoma e Gomorra estava um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. Ló era um homem justo que não se corrompia, e por causa da intercessão de Abraão, Deus o livrou da morte. Escute, igreja do Senhor, Deus está procurando em nossos dias pessoas, homens e mulheres que estejam dispostos a orar por esta nação, para que a nação não seja destruída. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a salvar esse país. E eu pergunto nesta noite: tem alguém aqui disposto a orar para salvarmos o Brasil? Se tem, levanta sua mão, dá um brado de vitória, aplauda o Senhor Jesus. Não podemos deixar que a nossa sociedade seja destruída, que os valores sejam corrompidos, que as famílias sejam desmoralizadas. Não podemos aceitar que a violência predomine por falta de oração. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Eu procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, e que defendesse a terra, a fim de que minha ira não a destruísse. Aí o Senhor diz através do profeta: não encontrei ninguém. Queridos, a origem de todo mal, a origem de tudo aquilo que está destruindo todos os sistemas de governo sobre a terra, é o próprio Satanás. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que ele é o Deus deste século. Ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não conheçam a verdade. As nações estão caminhando cegamente em direção à destruição. Os governos estão caminhando cegamente em destino à destruição. Paulo diz assim: eles não podem crer.
porque o Deus desse século cegou a mente deles na escuridão e não deixa que eles vejam a luz sobre eles, a luz que traz a boa notícia a respeito da glória de Deus, que vai mostrar para eles quem Cristo realmente é. O sistema que nós vivemos está dominado pelo Deus desse século. Lá em Lucas 4, 5 e 7, o diabo, ele é tão ousado em suas investidas, que ele não temeu tentar o próprio Cristo. Jesus é levado ao deserto, e a Bíblia diz que o diabo leva Jesus para o alto, e mostra para ele no instante todos os reinos do mundo. E aí o diabo diz assim: todo esse poder, toda esta riqueza, tudo isso que for me dado, eu posso dar a quem eu quiser. O diabo estava mentindo? Não, porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, o diabo ofereceu exatamente aquilo que ele tem para oferecer: as riquezas, o poder, a dominação de homens sobre homens. Mas ele também tem a violência, as guerras, as fomes, as pestes. Tudo isso pertence ao sistema dominado por Satanás. Mas a palavra de Deus diz que existe um outro sistema onde não há trevas. Esse sistema, ele traz a luz de Deus. Tiago capítulo 1 versículo 17. E nós que estamos em Cristo, nós recebemos o que vem deste sistema, deste governo, que é perfeito, que é de Deus, o Criador das luzes. Por isso, aonde que a igreja do Senhor Jesus chega e se posiciona como igreja de Cristo, as trevas se desfazem, as trevas fogem, e é através da oração da igreja que nós podemos desfazer as obras das trevas. Escute o que eu vou te dizer. A igreja é a única instituição na terra que pode sobrepujar a autoridade do diabo. A igreja é o único governo sobre a terra que pode trazer ordem quando a igreja decide orar, quando a igreja decide interceder pela nação. Não há demônio que consiga resistir e consiga permanecer. Queridos irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Talvez nem todos compreendam e talvez nem todos entendam o que eu vou dizer agora. Eu estava compartilhando com a minha esposa e falei: eu tenho que falar isso para a igreja. Hoje de manhã eu cheguei aqui na igreja, era mais ou menos umas 7h20 da manhã, a oração começa às 8h. Mas eu tenho esse hábito de chegar mais cedo, eu fico lendo a Bíblia, quando a voz dá, eu fico cantando antes de começar a orar. E fico também, aproveito, ligo as luzes, ligo os ventiladores, abro janela, coisinhas comuns que eu sempre faço quando chego primeiro na igreja. Eu cheguei aqui na igreja, eu estava mais ou menos ali onde estava o irmão Michel, e não foi nada assim, dizer que eu saí de mim, que eu estava numa outra dimensão, não. Mas eu estava mais ou menos ali, eu tive a sensação que alguém estava entrando na igreja. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês, igreja. Eu tive a sensação que alguém estava entrando dentro da igreja. E de repente aqui na minha mente, não foi nada que eu vi, eu não vi nenhum vulto, não vi nada, não tive nenhum arrepio diferente. Mas aqui na minha mente, eu perguntei: quem é que está aqui? E na minha mente me veio uma palavra: eu sou Lúcifer. Escute isso que eu estou dizendo para vocês. Eu tomei um susto ali atrás. E eu dizia assim na minha mente: o que você está fazendo aqui? Este lugar não é o teu lugar. E eu via na minha mente aquela mente dizendo nitidamente: eu vim pedir para vocês pararem de orar, porque vocês estão me perturbando. Só para quem crê nisso. Eu saí dali, eu vim para cá, não era nem 8 horas, dobrei meu joelho aqui, comecei a orar, falei: Senhor, eu repreendo todo o espírito maligno que esteja tentando impedir a sua igreja de orar. Guarde isso, igreja. Quando a igreja está orando, nós não estamos brincando, nós estamos numa batalha espiritual. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não me importo de orar, eu e mais 2 ou 3 irmãos na igreja. Mas tem uma coisa que incomoda, é quando eu estou orando
Eu sinto pessoas conversando dentro da igreja, andando dentro da igreja, trocando figurinhas dentro da igreja, no momento em que nós estamos em guerra. Porque quando nós dobramos o joelho, quando nós estamos na oração, nós não estamos falando aleatoriamente ao vento. Nós estamos numa grande batalha lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. O Senhor fala da batalha que Daniel teve na sua oração, quando ele orou pedindo ao Senhor que Deus lhe desse uma resposta, e o diabo enviou o príncipe da Pérsia para que impedisse que a oração de Daniel chegasse, para que a resposta da oração de Daniel chegasse. E muitas vezes, queridos irmãos, nós somos interrompidos nas orações pela irreverência daqueles que não oram e não compreendem que o momento de oração é um momento de guerra, é um momento de batalha. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós não estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta é contra as forças espirituais que vivem nas alturas, é contra o governo, autoridade e poderes que dominam este mundo de escuridão. Oh, igreja do Senhor. A Bíblia afirma que Satanás tem poder sobre esse mundo invisível. E quando nós entramos na oração, nós invadimos o território dele. Porque nós invadimos espiritualmente o território onde Satanás domina. E começamos a despojar os principados, as autoridades, os governos que trazem destruições sobre a família, que traz destruições sobre o governo, que traz destruições sobre a juventude. Nós começamos a despojar esses demônios. E nós não podemos brincar quando nós estamos nessa batalha. Por isso que Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabe como que o diabo ele vem para tentar na mente? A gente precisa renovar a mente todo dia, todo momento, todo instante. Porque lá em 1 João 5, 18, 19 diz que nós sabemos que nós somos de Deus. Você sabe que você é de Deus, você sabe o que tem que fazer. Mas se você não renovar a sua mente, o maligno vem e arrebata a palavra de Deus que está na tua mente. Ele tira a tua atenção, ele rouba a tua comunhão, e você perde a oportunidade de vencer, de alcançar a resposta de Deus para a tua vida. O diabo sabe, escutem isso, o diabo sabe que a igreja é a única força que detém o seu domínio completo sobre a humanidade. A terra não foi destruída, porque a igreja do Senhor está presente em todos os cantos do mundo. E existem homens e mulheres piedosos que estão orando, que estão clamando, e estão despojando esses principados que vêm para trazer a destruição. Mas fique sabendo disso também, igreja. O diabo não economiza munição para tentar enfraquecer a igreja. O diabo não perde a oportunidade. Ele ataca a todo momento, e cabe à igreja do Senhor Jesus está fortalecida para poder conseguir vencer. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê oportunidade ao diabo para tentar vocês, porque o tempo todo, se você achou que porque você está aqui dentro da igreja, você está num lugar seguro, escute o que eu vou te dizer: você não está num lugar seguro dentro da igreja. O único lugar seguro que você pode se encontrar é se você estiver em Cristo. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar no meio de um monte de gente que ora, mas se o teu coração, se a tua mente não estiver conectado em Deus, se a tua vida não estiver em Deus, mesmo que você esteja cercado por pessoas que estão em Deus, o diabo vai encontrar meios para tentar alcançar a tua mente e tentar te enfraquecer. Então não é a igreja um ambiente que vai te trazer a proteção. O que vai te trazer a proteção é você estar em Deus, não dar lugar, não dar oportunidade, porque o diabo vai te tentar todo dia, de manhã, tarde e noite. Ele vai estar te tentando. Mas Paulo diz: não dê lugar ao diabo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Pastor, como é que eu faço para não dar lugar ao diabo? As armas que nós usamos não são deste mundo, gente. Você não vai vencer o diabo recitando versículos da Bíblia. Você não vai vencer o diabo cantando.
se você não estiver em Deus. Você não vai vencer o diabo orando se você não estiver em Deus. As nossas armas, elas não são desse mundo, elas são espirituais. E você só consegue colocar essas armas, empunhar essas armas, para poder vencer, ferir o maligno, se você estiver em Deus. Paulo diz, elas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se na tua casa alguma situação não está bem, só existe uma maneira de você vencê-la. É através da oração. Você precisa entrar em batalha. A nossa batalha se vence pela oração. Nós não guerreamos contra pessoas, é contra os espíritos que estão por trás dessas pessoas. É muito comum, o diabo ultimamente tem lançado um pensamento que tem alcançado muitos cristãos, onde dizem que a igreja de Cristo é preconceituosa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nesta igreja ninguém tem preconceito contra pessoas. Mas se tem uma coisa que esta igreja não admite, é fazer aliança com aquilo que está errado. Nós não temos preconceito contra fulano, beltrano, ciclano, nada disso. Mas a verdade de Deus precisa prevalecer. A palavra do Senhor precisa prevalecer. E se nós queremos enfrentar e vencer estas forças, a única forma de nós vencer, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus diz: é se nós estivermos edificados nele, porque sobre ele, em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Só a igreja de Cristo aqui nesta noite aplaude o nome do Senhor Jesus e declare-se vencedor por Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez eu nunca tenha falado aqui nesta igreja, mas às vezes a gente até sente vontade de fazer determinadas orações, ou mesmo de orar por alguém, e às vezes a gente não tem palavras. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes você até quer orar, mas você não sabe o que dizer para Deus. Porque nós temos que ter prudência quando nós oramos, porque existe um poder muito grande por trás das nossas orações, das palavras que nós proferimos, que nós profetizamos. E às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai dizer na oração. Então às vezes faltam palavras. Existem coisas que a gente gostaria de poder declarar, mas não podemos fazê-la por palavras. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, Paulo diz assim, que quando essas coisas acontecem, o Espírito de Deus vem nos ajudar, e o Espírito de Deus, ele ora a Deus por nós com gemidos, porque o Espírito de Deus, ele pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versos 14 e versos 15, Paulo fala sobre dois tipos de oração que nós devemos praticar. Dois tipos de oração. Eu vou ler para você o versículo. Diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que eu vou fazer então? Eu vou orar com o meu espírito primeiro, mas vou também orar com a minha inteligência. Eu vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Dois tipos de oração. O primeiro tipo de oração é o tipo de oração que envolve a mente. É aquela oração que você faz, que você sabe o que está dizendo, os pensamentos vão fluindo naturalmente e você vai expressando esses pensamentos através de palavra. Esta é a oração que Paulo chama de oração com a minha inteligência, ou seja, com o meu raciocínio. Eu sei o que estou dizendo, mas esta oração, ela fica limitada ao nosso conhecimento, porque eu só vou dizer aquilo que eu sei, eu só vou falar palavras que eu conheço. Eu não vou orar de qualquer maneira. Quando eu estiver orando com a minha inteligência, eu vou dizer coisas que eu entendo, que eu compreendo e que eu quero que Deus entenda. Mas Paulo fala sobre um segundo tipo de oração, igreja, e talvez vocês ainda não tenham me ouvido falar sobre isso aqui, então eu quero falar hoje. O segundo tipo de oração, ele está muito além da nossa compreensão. Porque o segundo tipo de oração, Paulo fala que é o orar no Espírito. E ele chama isso de orar em línguas no Espírito.
O que significa isso? Que quando você deixa o Espírito de Deus invadir a tua vida, eu não estou falando de palavras repetidas, desconexas, sem sentido, vazias, mas eu estou falando da oração que brota do seu interior pelo Espírito de Deus. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem esta capacidade de poder orar a Deus em línguas, orar no Espírito. É aquela oração que a tua mente, a tua inteligência não consegue decodificar. Porque quando você está orando no Espírito, você não entende o que você está orando. O irmão que está do teu lado não entende o que você está orando. O outro que está do outro lado não entende o que você está falando. E Paulo fala, esta não é a oração feita com a inteligência. Esta é a oração feita com o Espírito, que só pode ser decodificada pelo Espírito. E alguém vai dizer assim, pastor, mas veja bem, as pessoas podem imitar a língua. O diabo pode imitar as línguas. E isto é verdade. O diabo pode imitar as línguas. As pessoas podem imitar a língua. Mas se tem uma coisa que o diabo e que as pessoas não podem fazer, é decodificar a linguagem do Espírito. Porque ela contém códigos que só podem ser abertos, só podem ser decodificados por aquele que a desenvolveu. Só Deus consegue entender quando você está orando no Espírito. Você consegue entender isso? O diabo pode até imitar, ele pode até falar, será labasté, suicanta. Mas existem na linguagem do Espírito, na oração em línguas, alguns códigos, fontes, que só Deus consegue compreender. E Paulo diz assim, quando eu oro em línguas no Espírito, a minha inteligência não entende, mas o Espírito de Deus que está falando através de mim, ele decodifica aquilo que o meu espírito precisa diante de Deus. E Deus que está no céu compreende qual é a nossa necessidade. E se tem uma coisa boa, minha gente, de orar no Espírito, é que o Espírito de Deus não se engana, não pede coisa errada, não pede coisas superficiais. Paulo diz que ele pede exatamente aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja do Senhor. Nós precisamos voltar às origens bíblicas. Nós precisamos voltar a uma igreja que deixava o Espírito de Deus fluir de uma maneira tão extraordinária. Os cristãos, quando se reuniam, o poder de Deus que vinha sobre a igreja era tão grande que muitas vezes eles estavam diante de situações que iriam viver, e o Espírito de Deus que estava neles já intercedia antecipadamente para trazer fortaleza sobre eles, para vencer aquelas dificuldades. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele, quer um conselho, meu irmão? Comece a orar no Espírito. Deixe o Espírito de Deus fluir através da tua vida. Aonde é que você vai conseguir isso? É na oração, minha gente. Não tem como o meu espírito descobrir quais são os códigos desta linguagem se eu não estiver conectado àquele que a criou. E para mim estar ligado àquele que a criou, eu preciso orar. Eu preciso buscar o Senhor. Nós precisamos orar. Se você não pode vir orar na igreja, dedique um tempo na sua casa para a oração. Entra no teu quarto em silêncio. Deus que vê tudo, Ele vai te ver orando em secreto. E Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo. E um dia você vai entrar aqui nesta casa falando uma língua que você não entende, uma linguagem que ninguém compreende, mas que o Espírito de Deus compreende, porque é a linguagem do Espírito. Eu estou quase terminando essa mensagem. Eu tenho uma história para contar para vocês de Charles Finney. Os jovens adolescentes estão cansados de ouvir falar de Charles Finney. Estudaram muito sobre a história dele. É conhecido como um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Os historiadores dizem que 80% das pessoas que aceitavam a Cristo através dos sermões de Finney
permaneciam firmes em Cristo. Hoje, eu li uma matéria que saiu hoje no Jornal Cristão, que dizia o seguinte: entre os cristãos americanos, essa realidade não é muito diferente do Brasil. Apenas 1/3 dos cristãos norte-americanos permanecem ou conseguem ter alguma mudança de vida depois que passam aí na igreja. Isso é muito triste, porque as pessoas estão entrando dentro da igreja, estão continuando como estão, não tem mudança, não tem transformação. As pessoas estão dentro da igreja, estão batendo no peito e dizendo: eu sou de Cristo, mas Cristo não é dele. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão conseguindo ter uma mudança. Segundo esse estudo, vocês podem ver, porque eu publiquei também no nosso grupo da igreja, 1/3 apenas dos cristãos de fato sofrem alguma mudança de vida. E o mais incrível é que deste 1/3, apenas metade de fato creem que são cristãos verdadeiros. Aí eu pergunto para vocês: para onde caminha a igreja? No tempo de Finney, 80% das pessoas que ouviram o seu sermão permaneciam firmes. Aí alguém vai dizer assim: qual era a estratégia que Finney usava? Finney, ele usava mídia? Não. Finney usava a comunicação visual, etc. Não. Eu não vou falar muito para não dizer que eu tenho alguma versão à tecnologia ou isso, porque eu não tenho. Mas Finney não usava nada disso. Finney era uma pessoa extremamente simples. A história diz que ele era uma pessoa introspectiva, tímida. Ele nunca teve um sermão sensacionalista. Quem estudou a história dele sabe como que Charles pregava. O primeiro seu sermão era totalmente escrito. Ele lia o sermão para as pessoas. E lia tranquilamente. Mas o interessante é que, mesmo não usando de sensacionalismo, ele conseguia convencer as pessoas, ele conseguia tocar o coração das pessoas. E vocês querem saber qual era o segredo? Ele orava. Ele orava e ele orava. Por onde ele passava, a história diz que os bares e as lojas de bebidas iam se fechando, porque o povo aceitava Cristo. Ele não precisava dizer nada. Aonde ele passava, a luz ia dispersando as trevas, e os donos de bares iam fechando seus bares, eles iam mudando a sua vida, porque ali passou um homem de Deus. O segredo dele é explicado por ele mesmo na sua autobiografia. Ele diz assim: não há mais segredo ou mistério em ter um avivamento do que existe de misterioso em um fazendeiro fazer uma colheita. Se o agricultor preparou o solo, plantou a semente e confiou em Deus para a chuva, então no tempo apropriado haverá uma colheita. O que Finney queria dizer? Que se o nosso coração estiver preparado e a palavra de Deus entrar, penetrar no nosso coração, e nós confiarmos em Deus, o avivamento, a chuva de Deus virá sobre a nossa vida. A gente não precisa que ninguém fique criando programas sensacionalistas para tocar a nossa alma, porque a própria palavra de Deus pode fazer isso e muito mais. Ela é tão poderosa a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito. Não precisamos mais do que isso. Ele tinha um amigo. Eu peço à igreja que se coloque em pé no ministério de louvor, já pode vir à frente. Antecedência, aonde eles faziam as suas cruzadas. Quando ele chegava em determinada cidade, ele procurava mais 2 ou 3 pessoas, e essas pessoas, elas faziam uma aliança de oração e de jejum até o dia da cruzada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, abrindo um parêntese. Sabe, eu não quero ser saudosista, mas eu quero apenas contribuir para esta igreja, lembrando dos meus tempos de juventude, quando os jovens se reuniam na igreja 2, 3 horas antes do culto. Sabe para quê? Não era para ficar no pátio da igreja conversando, era para orar. Nós nos reuníamos mais cedo na igreja, e ali a gente começava a orar, e a gente começava a clamar. E eu tive o privilégio de participar de muitas reuniões onde não houve pregação, onde não houve louvor, não houve nada.
Porque quando o pastor começava o culto, e os tradicionais vão se lembrar do hino 243, nós abrimos esse culto. Quando começava a cantar o hino 243, nós abrimos esse culto, baixava uma nuvem de glória tão grande sobre a igreja, que as pessoas começavam a chorar na presença do Senhor, e de repente o Espírito de Deus tomava a igreja, e o culto que era para durar 1 ou 2 horas, durava 4, 5 horas, e as pessoas saíam dali cheias do Espírito de Deus. Queridos, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os cristãos do século 21? Nós estamos perdendo essa essência, nós estamos perdendo o poder da oração, estamos deixando de orar, porque muitos de nós consideramos enfadonho demais vir até a igreja e orar 30 minutos e clamar a Deus. A gente acha que é perda de tempo. Nash não era uma pessoa conhecida. Charles Finney, escrevendo ainda na sua biografia, ele conta a história. Uma ocasião ele chegou numa cidade para iniciar um avivamento. Uma senhora que tinha uma pensão o procurou e disse para ele assim: irmão Finney, você conhece o irmão Nash? E ele disse: sim, conheço. Ela falou: é que ele e 2 outros homens estão na minha pensão há 3 dias. E faz 3 dias que eles não comem nenhum alimento. Eu fiquei preocupada, abri a porta do quarto onde eles estavam, dei uma olhada, e quando eu abri a porta, eu os ouvi gemendo e prostrados com o rosto no chão. Estavam ali por 3 dias, prostrados no chão e gemendo, a mulher contando para Finney. E eu pensei que alguma coisa de ruim tinha acontecido com eles, mas fiquei com medo de chamá-los porque eu não sabia o que fazer. Aí ela pega e pergunta para Finney assim: você poderia ir lá para ver o que eles têm? Ele responde: não é necessário. Diz ele: eles estão apenas tendo as dores de parto na oração. Eu vou terminar essa palavra citando a frase de um cristão, um autor desconhecido. Ele falou o seguinte: mostre-me uma pessoa que está sempre criticando os outros, sempre reclamando dos outros, murmurando contra os outros, e eu vou lhe mostrar um cristão que não tem costume de orar. Eu vou repetir para você não esquecer. Mostre-me uma pessoa que está sempre falando contra os outros, criticando os outros, reclamando dos outros, murmurando contra os outros, e eu lhe mostro um cristão que não tem costume de orar. Porque quando nós oramos, não sobra tempo para nada. Porque quando nós oramos, nós estamos numa batalha onde o nosso único alvo, o nosso único foco é vencer o inimigo, é despojar o inimigo, é trazer a glória de Deus sobre nós, sobre a igreja. Então eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo uma coisa para vocês: igreja do Senhor, ore e ore muito, perturbem o adversário, destruam os principados. Uma pessoa sozinha talvez não consiga fazer isso, mas uma igreja orando, nós podemos mudar a realidade do local onde nós vivemos. Nós podemos despojar os espíritos destruidores de famílias desta região, e de repente as pessoas nem vão entender o que está acontecendo, mas é porque tem uma igreja orando, tem uma igreja atraindo a glória de Deus sobre o bairro, sobre a rua, sobre a cidade, e as coisas vão mudar. Se você crê, eu quero orar com você. Talvez você diga assim: eu não sei como orar com a minha inteligência, porque quando eu começo a orar, eu digo algumas palavras e fica um vazio mental, faltam palavras. Eu tenho uma segunda opção de oração para você: comece a orar pelo Espírito. Ah, pastor, eu nunca falei em línguas estranhas na minha vida, eu não sei que negócio é esse. E você nunca vai saber até o dia em que experimentar. Você nunca vai entender até o dia que o teu coração se abrir de maneira tal que a tua boca não conseguirá permanecer calada.
palavras vão saltar dos teus lábios, o Espírito vai saltar do seu interior, e a glória de Deus vai vir sobre você, sobre a tua casa, sobre esta igreja. Nós vamos adorar ao Senhor, uma canção de adoração enquanto nós clamamos. E se você sentir nesta noite que este é o teu momento, é a tua hora, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar, e Deus está procurando homens e mulheres que queiram sentir esta plenitude através de si. Ore, ore. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Deixa o Senhor esta noite. Eu te vou caminhar, tu és a direção, só a vida. Deixa o Senhor aqui, existem pessoas Tudo pode passar, neste dia, nesta noite. teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Se eu vou clamar, Você está sentindo a presença de Deus. Comece a glorificar, comece a exaltar, comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor. Sinta a glória de Deus sobre a sua vida, e o Espírito de Deus viva a sua vida. tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, tem como teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, Espírito de Deus, veja aqui, Senhor, nesta casa, tem muitos corações aqui que estão abertos, tem muitas vidas aqui se derramando diante de Ti agora. Espírito de Deus, começa agora a agir sobre esta igreja. Não importa, Senhor, se os vizinhos vão dizer que nós ficamos loucos, não importa, Senhor, se as pessoas não vão entender o que está acontecendo aqui.
Senhor. É a tua glória vindo sobre esta igreja. É a tua glória vindo sobre as crianças. É a tua glória vindo sobre a juventude. É a tua glória vindo sobre os adultos. A glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui. Oh, Espírito de Deus, transforma, Senhor, nesta igreja. Nós não vamos parar de orar, Senhor. Nós não vamos parar de clamar. Nós não vamos parar de buscar a tua face, Senhor. O Senhor disse que se esse povo orar, o Senhor disse que se esse povo suplicar, o Senhor disse que se esse povo se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir a oração, o Senhor vai sarar a nação, o Senhor vai sarar as nossas famílias, o Senhor vai sarar os nossos lares, o Senhor vai sarar a tua igreja, o Senhor vai sarar essa cidade, o Senhor vai sarar esse país. Se você puder, levante a sua mão ao céu. Não vamos parar de orar. Não vamos parar de orar. O amor de Deus está sobre vocês. A graça de Cristo que superabundou sobre a vida de cada um de vocês. O Espírito de Deus que reveste esta igreja hoje com autoridade descomunal, com um poder que você ainda não experimentou e que a partir de hoje você vai viver, porque o Espírito de Deus está liberando sobre a tua vida dons espirituais. O Espírito de Deus está ativando na tua vida dons espirituais. O Espírito de Deus está trazendo sobre você a santidade, a glória de Deus. Ele está sobre você. Se você crê, eu quero pedir que você dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Somente a Ele, somente a Jesus. E que Deus abençoe a tua vida. Não deixe de orar. Deus abençoe a igreja. Ooh.
Eu